Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de estrutura atômica. Então vale lembrar um pouquinho como que é o que é o átomo, né? O átomo é a menor partícula de matéria que a gente pode imaginar, né? Hoje em dia a gente sabe que o átomo já é divisível, né? Tem as reações nucleares, né? Mas o estudo do átomo ele é a estrutura é a partículazinha formadora de todos os materiais. Ela forma uma barra de ferro, a gente tem átomos de ferro, a gente tem a água, a estrutura água, por exemplo, que tem o hidrogênio e o oxigênio, átomos de hidrogênio e de oxigênio. Nós temos a estrutura, por exemplo, do oxigênio, né, do gás oxigênio que nós respiramos, né, que também é feita de átomos, ou qualquer material que você imaginar é feita de átomos, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais a estrutura dele, mais detalhes aí. O átomo aceito hoje, né, o que a gente entende como átomo hoje, tem mais ou menos essa representação aqui. É uma representação porque é o seguinte, o átomo ele é tão pequeno que a gente não consegue enxergar o átomo, né? A gente não consegue ver ele, então a ciência ela acaba tentando um modo de explicar ele da melhor maneira possível, através de testes, experimentos, evidências, e a gente acaba chegando no melhor modelo possível para explicar o átomo. Então a gente tem duas representações mais ou menos aqui. Ó. Aqui é uma representação, vou dizer assim, que é uma representação mais dinâmica, né, que aqui mostra como se o elétron tivesse movimento, aqui essa região é chamada de núcleo, tá? E aqui ele está representando como se tivesse um movimento dos elétrons. Ele é todo torcidinho assim, ó, porque o elétron, na verdade, ele não tem um movimento fixo, bonitinho aqui. Ele é um movimento, né, ao redor do núcleo do átomo, mas um movimento aleatório, né? E aqui um átomo um pouquinho mais para a gente estudar ele está num plano, né, uma imagem mais plana, para a gente imaginar, para a gente conseguir entender as camadas bonitinho. Então aqui a gente tem o núcleo, ok? Vamos entender melhor agora. Então aqui é a região do núcleo, no núcleo ficam os prótons e os nêutrons, ok? E aqui em volta a gente chama de eletrosfera, onde ficam os elétrons, a esfera de elétrons, por isso que é chamado de eletrosfera, ok? Então esse aí é o átomo estudado hoje, é o átomo representado hoje. Para entender o átomo, a gente tem que usar um pouquinho a tabela periódica, tá? A gente vai usar algumas informações da tabela periódica. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais o estudo da tabela periódica, não nesse vídeo, mas a gente vai aprofundar mais. E a gente tem o seguinte, ó, vamos pegar o átomo de sódio aqui onde eu estou marcando, ó, a gente tem o 11 de número atômico aqui, eu vou mostrar esse átomo de sódio aqui no próximo slide, tá? E a gente tem o número de massa aqui embaixo. Vamos falar do potássio que está aqui, vamos falar um pouquinho do cloro que está aqui, ó. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho desses átomos aí, entender um pouquinho melhor ele, mas a tabela periódica é uma tabela, é um material para consulta, né? Você não precisa ter decorado nenhuma dessas informações, é um material para consulta muito importante que você tira bastante informação dela, por exemplo, quantos elétrons tem num determinado elemento, quantos prótons e assim vai, né? Vamos entender um pouquinho mais a fundo aí. Vamos pegar o sódio aqui que eu marquei, o primeiro elemento que eu mostrei na tabela periódica lá, que eu falei que o número atômico dele é 11. Ó. Então o 11 aqui, ó, a dinâmica, que é o layout da imagem, às vezes fica um pouquinho diferente. Às vezes o 11 fica aqui para o lado, às vezes eles mudam a posição aqui desse elemento aqui, né, desse número aqui, que é o número de massa, né, então eles acabam mudando a posição dele de uma tabela para o outro, mas os números não mudam, tá? Às vezes um arredondamentozinho aqui pequeno, mas ó, esse 11 aqui é chamado de número atômico, é como se fosse a identidade do átomo, ok? Então cada um tem o seu. Esse número de baixo aqui é o número de massa atômica, tá? O número de massa atômica é como se a gente pudesse pesar o átomo em relação a outros átomos, ele tem essa massa atômica aqui, 22, aqui é uma vírgula, tá? 22,990. A gente vai trabalhar com esse número sempre arredondado, 23, tá? Aqui tem o símbolo, né, e aqui tem o nome sódio. Por que o símbolo é Na e o nome é sódio? Aqui está sódio em inglês, tá? O sódio em português aqui, sódio, tá? Por que Na? Porque Na é em latim, a tabela periódica é padronizada em latim, né? Então em latim ele é o natrium, tá? E aqui, ó, algumas tabelas não mostram, mas aqui a gente vai trabalhar com ela, é a distribuição das camadas, tá? Vou passar a imagem aqui, vai ficar mais fácil um pouquinho para a gente entender. Então, ó, o que é aqui que é essa distribuição das camadas aqui, ó, significa o número de elétrons distribuído em cada camada. Então,
O 2 aqui, ó, significa que tem 2 elétrons na primeira camada aqui. Olha a primeira camada mais perto do núcleo. Ó. O núcleo é essa região coloridinha aqui, ó. Verde e azul, ok? Na primeira camada aqui, ó, a gente tem 2 elétrons. Na segunda camada aqui a gente tem 8 elétrons. E na última camada, a camada mais externa aqui, ó, a gente tem 1 elétron. Então a gente segue essa configuração aqui, ó. Ao todo dá 11, ó, tá? 2 mais 8, 10, mais 1, 11. O total de elétrons aqui é 11. 11 também significa quantos prótons tem aqui dentro. Sempre é igual. Um átomo estável sempre tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Então, se você conferir aqui, ó, o número de bolinhas azuis aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é o número de prótons que tem nesse átomo, ok? Então, essa é a primeira informação importante. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. O átomo de potássio. O átomo de potássio, os elétrons, eles são mais importantes para esse estudo que a gente vai fazer agora, tá? Até, no entanto, aqui eu não representei mais aqui as bolinhas, não, o desenho, né, escolhido aqui, não ficou mais representado as bolinhas aqui, indicando os prótons e nêutrons que ficam no núcleo, ok? A gente vai falar a gente vai falar um pouquinho mais especificamente dos elétrons. Então, olha o potássio, tá? O potássio, ele, aqui tá em inglês, tá? Então, o potássio é o K de cálium, tá, o potássio. Então aqui está a distribuição das camadas, ó, 2, 8, 8 e 1. Então aqui, ó, a primeira camada aqui a gente tem 2 bolinhas, está representada em lilás aqui, né? Na segunda, se vocês contarem aqui, tem 8 bolinhas. Na terceira camada aqui, ó, mais 8 bolinhas. E na última camada, ó, uma bolinha só, independente de onde ela ficar, tá? Ela pode ficar em qualquer lugar. Na verdade, isso aqui é uma representação, as bolinhas estão girando em volta do núcleo, tá? Elas não estão paradinhas, não, tá? Se você somar aqui, ó, 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 1, 19, vai dar exatamente o número atômico do átomo aqui, tá? E o número de massa dele aqui, 39,098, arredondando aqui, a gente vai usar o 39, tá? Passou o primeiro número depois da vírgula é 0, então a gente arredonda para o mesmo número. Se fosse 39,7, a gente arredondaria para 40. Ok? Vamos para o próximo. Aqui o átomo de hidrogênio, eu resolvi dar um exemplo para ele aí para passar um pouco rápido. O hidrogênio tem o número atômico 1, significa que ele tem um único elétron girando em volta dele aqui, ó. Ok? É um átomo bem importante também. Vamos entender as partes agora aqui, ó. O núcleo é formado por prótons e nêutrons, tá? Ó, tá aqui, ó, os prótons e nêutrons. Prótons são as partículas representadas em azul e nêutrons as partículas representadas em verde, ok? Aqui está representado um átomo de lítio, aqui está representado um átomo de neônio, tá? A eletrosfera é onde ficam os elétrons, é a região em volta do núcleo, tá? Então aqui, ó, aqui fica bonitinho de representar também, ó. Então aqui, ó, aqui é o núcleo, tá? A eletrosfera girando em volta. Olha esse desenho como é importante, ó. O núcleo, ele concentra os nêutrons e os prótons, tá? Em volta, girando aqui, ó, ficam os elétrons, tá? Tirar essa imagem daqui um pouquinho. Então, ó, os elétrons aqui, ó, e aqui é aquela representação mais dinâmica do átomo, ok? Então é isso que é importante. Aqui os símbolos, tá? Ó, o número atômico é representado pelo Z, o número de massa é representado pelo A, prótons, elétrons e nêutrons é mais simples que a primeira letra do nome de cada um deles aí, ok? Mas o número atômico Z, número de massa A, é bem importante que a gente lembre, tá? Vamos ver aqui o átomo de cloro agora. O átomo de cloro é o seguinte, a gente tem aqui, ó, então vamos analisar, ó, o número atômico está aqui, ó, tá vendo? Está diferente do outro, ele está um pouquinho mais deslocado para a esquerda. E o número de massa, ó, não está mais embaixo, tá vendo? Ele estava aqui e agora ele está para cá. Ó. Depende da tabela periódica, cada um põe de um jeito. Tá? Então o número atômico 17 significa que ele tem 17 prótons, significa que ele tem 17 nêutrons. Perdão, 17 elétrons, ok? Então, número atômico aqui 17, tá, né? Número atômico 17. Número de massa, a gente vai colocar aqui, ó, 35,543. A gente vai arredondar para 35 mesmo. Tem alguns livros, alguns cálculos que, como é 35,5, é bem o meio, né? Não vai arredondar nem para 35, nem para 36, usa 35,5. Pode ser usado também, tá? Nos cálculos aí, se usar 35,5, a diferença é bem pequena. E como que a gente descobre os nêutrons aqui, ó? É uma continha de menos, ó. 35 menos 17 dá 18. Por que isso? Porque a soma dos nêutrons e os prótons dá o número de massa, que é justamente as partículas que a gente tem no núcleo.
ok? Então, prótons mais nêutrons é justamente o número de massa, tá? Vamos analisar uma outra imagem aí, rapidinho, tá finalizando. Ó, o átomo de cloro aqui, só para a gente entender, ó, lembra que, vou voltar um pouquinho, olha a distribuição eletrônica aqui, ó, 2, 8, 7, ok? Aí a gente tem aqui, ó, olha a distribuição aqui, ó, duas bolinhas aqui, que são os elétrons, ok, no primeiro, 8 na segunda camada, ok, e 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui, 7 elétrons em volta, ok? Vou finalizar com uma revisãozinha bem rápida aqui, ó. Núcleo, ficam os prótons e os nêutrons. Eletrosfera aqui, ficam os elétrons, que são as partículas que ficam girando em volta, ok? Aqui no esquema do átomo aqui a gente tem o número atômico aqui, número de massa aqui, símbolo e o nome dele. Vamos falar bastante de átomo aí, beleza? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos.